gente, hoje eu estou aqui finalmente para conversar com vocês sobre todas as novidades do artigo da Empire Magazine sobre Avatar 2, O Caminho da Água. Gente, eu tinha tentado lançar esse vídeo até mais cedo do que agora que eu tô lançando, né? Quando eu acordei, eu fui direto ler a revista pra já me preparar e gravar um vídeo. Só que eu não tô na minha casa, né? Eu não tô num apartamento lá de São Paulo. Eu vim pra Recife visitar minha família, né? E agora, nesse exato momento, eu estou na casa da minha avó. E aqui é um lugar que eu nunca gravei, né? Faz tempo que eu não venho aqui. Então eu não sabia exatamente como seriam as coisas de iluminação, né, de som e tudo mais. Então eu não sabia que ia ter barulho aqui, né? Tinha alguns vizinhos que estavam ouvindo música gospel bem alto, então não tinha como eu gravar, né? Ainda por cima aqui tá um calor da peste, eu estou derretendo, gente, eu tô morrendo aqui pra gravar nesse lugar, porque tá muito, muito quente. A casa da minha avó parece um forno. Mas é isso, né? Consegui agora botar equipamento, né? Consegui um tempinho de silêncio, então vou aproveitar pra gravar pra vocês, né, falando sobre essa revista. Outra coisa que eu queria avisar, né, gente, é que essa revista, né, a Empire Magazine, ela é só paga, né? Porque algumas pessoas eu sei que estavam em dúvida, porque a gente estava tendo acesso a alguns trechos dessa reportagem, né, que estavam passando no site da Empire, né? Então você conseguia acessar gratuitamente. Mas a revista, gente, ela é paga. Então, para você ler o artigo realmente, né, você ler tudo e ter acesso a todas as imagens, só comprando a revista ou fazendo assinatura digital. Eu fiz a assinatura da Empire, né, só para ler essa revista aqui. E eu confesso para vocês que eu gostei, gente. Eu gostei de tudo que eu tô lendo aqui no aplicativo, né? Inclusive, tô até pensando em deixar a minha assinatura por mais tempo, né? Mas o primeiro mês especificamente tem uma promoção, né? Então a assinatura saiu por menos de R$5, foi 4 e alguns centavos, né? Então valeu super a pena e tô adorando ler essa revista, né, gente? Eu já li tudo do início ao fim, né? Pra eu já ter uma noção do que acontece, né? Do que é dito. Mas agora eu vou explicar pra vocês cada partezinha, né? Do texto, né? Eu vou explicar pra vocês em português tudo o que é que tá sendo dito. Então vamos lá, sem mais enrolação, começar. O texto desse artigo, né, é escrito pelo Ian Freer e ele já começa, gente, fazendo uma gracinha, né, fazendo uma piada, que é falando sobre a palavra scond, que é usada, né, em navio para se referir a um idiota. E ele já começa aqui falando, né, que essa era uma palavra muito usada nos sets de filmagens das sequências de Avatar, né? Toda vez que alguém da produção, algum dos atores fazia alguma coisa errada, né, eles chamavam de scond, que é idiota. E o texto já começa aqui falando, né, que essa mesma palavra pode ser usada para as pessoas que se incomodarem com a duração de Avatar 2, O Caminho da Água. Aqui a gente tem, né, gente, o James Cameron falando que ele não vai aceitar, sabe, esse mimimi das pessoas que ficarem reclamando da duração de Avatar, O Caminho da Água. O filme, de fato, vai ser longo. Ele fala aqui, né, gente, que o filme, a gente não tem uma duração exata, mas o filme tem em torno de 3 horas de duração. E ele fala, né, que não vai ouvir reclamação, porque o público que reclama de filme longo é o mesmo público, né, que passa horas assistindo séries de televisão, séries de streaming, né, maratonando vários episódios. Ele chega a dizer aqui, né, que ele já viu os filhos dele parando para ver 5 episódios seguidos de 1 hora, né, de uma série de TV. Então ele fala assim, não tem desculpa para vocês não aceitarem filmes longos, né, se vocês passam tanto tempo assistindo as coisas. E ele ainda fala aqui, né, gente, super irônico, que se você quiser, né, basta se levantar e ir no banheiro, sabe? Se você não aguenta ficar esse tempo todo sem fazer xixi, né, se você não aguenta ver um filme de 3 horas, levanta e vai no banheiro, sabe? Ninguém vai te impedir e isso é uma coisa que deve deixar de ser um paradigma, sabe? E eu achei, gente, incrível que o James Cameron esteja, né, tão debochado e tão confiante no seu trabalho, né? Ele realmente não tá afim de ouvir besteira, sabe, de hater, e ele não tá ligando pra nada disso. Eu gostei também que ele, inclusive, fala, assim, né, que ele já imagina como vai ser as críticas, né? O pessoal falando, o filme muito longo, né, de 3 horas. Ele não tá nem aí pra isso, né? Eu acho bem importante que ele deixe bem claro que ele não tá nem aí pros críticos, porque, sinceramente, eu acho que ele não deve estar nem aí mesmo, sabe? Muitos artistas têm que fazer o que eles querem, o que eles acreditam, independente do que a crítica vai pensar ou não, sabe? Eu acho que o papel da crítica é algo que deve ser mais discutido e mais refletido, né, gente? Eu acho que a crítica não tem esse papel de definir o que realmente é uma boa arte ou uma arte ruim, sabe? Eu não acho que eles têm essa capacidade, até porque eu acho que a arte não é uma coisa limitada, não é uma coisa exata, né? Não é uma ciência. A arte é sobre sentimento, né? Então é muito mais complexo do que simplesmente você pegar um grupo de críticos, né, para decidir o que é certo ou não, o que deve ser feito ou não, né? Então eu gosto muito que ele tenha essa liberdade para fazer as coisas do jeito que ele acredita, né? Eu já falei várias vezes aqui, né, que eu quero que esse filme seja longo mesmo, e muitas pessoas concordam, né? Eu não acho que esse filme vai ser assim, 3 horas e meia, 3 horas e muita coisa. Eu acho que ou vai ser ali terminar nas 2 horas e 55, 2 horas e 58,
ou vai ser tipo 3 horas e 5 minutos, 3 horas e 10. E eu acho que isso já é o suficiente, né? O primeiro filme, ele foi lançado no cinema com 2 horas e 40 minutos e depois teve uma versão estendida de diretor que tem 2 horas e 50 e poucos minutos, quase 3 horas, né? É um filme maravilhoso. As coisas são muito bem desenvolvidas, né? O filme, ele tem muitos detalhes, muitos personagens e eu acho que 3 horas de duração também vai funcionar muito para essa história da sequência. Depois, o texto segue, né, numa discussão sobre o subtítulo oficial do filme The Way of Water, né? Ou como ficou aqui no Brasil, O Caminho da Água. Eles explicam, né, que esse tema é algo que faz muito parte dessa história, algo, inclusive, que quase fez parte do primeiro filme, mais especificamente da novelização do primeiro filme, porque houve um tempo, né, em que o James Cameron estava escrevendo um livro do primeiro filme de Avatar, né, que seria meio que uma adaptação do roteiro, só que no formato de um romance. Esse livro acabou nunca sendo finalizado, né? Porque ele falou que nunca tinha tempo de realmente se dedicar à escrita daquele livro como um todo. Mas nesse livro a gente provavelmente devia ter algumas cenas a mais, né? Algumas descrições a mais, principalmente, né, de sentimentos e pensamentos dos personagens. E ele fala, né, que nessa versão do livro tinha um momento que a Neytiri, ela falava, né, usava o termo The Way of Air, que era, né, o caminho do ar. E ela usava esse termo, né, que era como se fosse para dizer assim, a importância de você entender o ar e você entender, né, o ambiente que você está usando, né, para se locomover, para agir, para lutar e tudo mais. Então era como se fosse você ter o entendimento do ar, da atmosfera, dos ventos, de como tudo acontecia para você conseguir agir naquele ambiente. Então, no caso, né, eu acho que essa cena aqui era algo que ela falava, principalmente em relação ao voo. Então, provavelmente, né, era uma cena daquela que o Jake Sully, ele aprende a voar, né, no seu Banshee. Ele vai se conectar com o Banshee dele pela primeira vez. Provavelmente era uma cena desse estilo, né, ela falando sobre a importância dele meio assim, se conectar com o ar, sabe? Se conectar com aquela atmosfera e com aquela biodiversidade. E a mesma coisa, ele fala, né, que essa mesma ideia foi pega e trazida para o segundo filme, só que agora no contexto da água, né, The Way of Water, o caminho da água, que é, no caso, né, a importância de você entender o ambiente aquático, sabe, o movimento dentro da água e também as criaturas que existem dentro da água, e você realmente, assim, se conectar e conhecer a água para conseguir agir dentro dela, né, caminhar dentro dela, andar, enfim, lutar, e tudo que eles vão precisar fazer dentro desse filme, né, então acho que é um título, um subtítulo que realmente faz muito sentido, né, que é a importância da gente conhecer esse ambiente aquático. E eu acho que assim como no primeiro filme, a gente tinha o Jake Sully aprendendo a conviver com os animais e a aprender a viver na floresta, a gente vai ter a mesma coisa agora, né, só que submerso dentro d'água. Depois a gente tem aqui, né, gente, uma parte do artigo que eu já comentei com vocês anteriormente, né, porque foi um trecho que já tinha sido liberado semana passada, em que o James Cameron fala, né, que no início ele não tinha certeza se ele iria fazer essas sequências ou não, e ele passou 2 anos refletindo sobre isso, né, antes de finalmente decidir que ele faria sequências para Avatar, mas que ele não queria simplesmente, né, fazer um filme de cada vez e pensar uma coisa de cada vez, ele já queria criar uma longa trama, né, uma saga grandiosa do início ao fim. Então, né, ele fez aquela comparação com O Senhor dos Anéis, ele apresentou essa ideia à Fox e eles aceitaram, né, e é por isso que ele passou tantos anos criando a história, né, de todas as sequências Avatar 2, 3, 4 e 5, antes de finalmente começar a gravar o segundo e o terceiro filme, que foram gravados simultaneamente. Depois, eles fazem aqui meio que uma comparação entre o primeiro filme e o segundo filme, né? E sobre as relações que são trabalhadas em cada filme. No primeiro, a gente tinha uma coisa mais romântica, né? Que era a relação entre o Jake Sully e a Neytiri, eles se apaixonando, e o Jake conhecendo esse mundo novo, né? De Pandora. Mas agora, no segundo filme, né? O filme é menos sobre o relacionamento deles dois como casal, mas deles, né? Com os seus filhos. Então, é um relacionamento de família, né? Então, é uma coisa um pouco mais abrangente e um pouco diferente. O James Cameron fala que isso é importante pra ele, né? Principalmente porque ele é pai de 5 filhos, né? Ele tem 5 filhos, é uma família grande. E ele fala, né, que ele olha para outros filmes de fantasia, de ficção científica, né? Ele até chega aqui a citar Marvel e DC, mas ele fala que não é só especificamente essas duas empresas, né? Ele fala desses gêneros de forma geral. Ele diz que ele sente falta, né, de que esses heróis, de que esses protagonistas, eles tenham algo, né, que coloque o pé deles no chão, sabe? Algo que acorrente eles à realidade e mostre que eles não podem simplesmente se colocar em risco de qualquer jeito, né? Porque normalmente quando a gente tem esses heróis, né, esses protagonistas, que eles não têm filho, que eles não têm uma família, é muito mais fácil pra eles, né, dizer, eu vou lutar, eu vou me sacrificar, e enfim. Sendo que agora que o Jake Sully e a Neytiri têm filhos,
tudo que eles fazem, eles têm que pensar em como isso vai afetar a nossa família, sabe? Então, assim, o Jake Sully, ele não pode simplesmente ir pra luta, tipo, vou lutar e se eu morrer é isso, sabe? Tô lutando por todo mundo. Não pode, porque ele vai ficar pensando, nossa, e se eu morrer, meus filhos vão ficar com quem? Quem vai cuidar dos meus filhos? Sabe? Como é que eles vão crescer? Como é que eles vão ter educação? Como é que, sabe? Como é que eles vão estar a salvos? Eu não posso morrer, eu não posso simplesmente me colocar em perigo, sabe? Eles começam a precisar pensar mais sobre as coisas, né? Eles não têm aquela coisa, assim, de simplesmente colocar a cara a tapa. Tudo agora eles têm que pensar mais, eles têm que ter mais cuidado com tudo que eles estão fazendo, né? Por causa de como tudo pode afetar a sua família, né? Afetar os seus filhos. Eles até falam aqui, né, que isso é muito complicado, porque o Jake e a Neytiri, eles estão criando os filhos deles, né, gente, numa época de guerra, sabe? Num estado de guerra, realmente, e de perigo constante, especialmente agora que o pessoal da RDA, né, da RDA, eles estão voltando para Pandora, atrás não só de recursos, mas também de vingança, né? Então aqui, a Zoe Saldana, né, que faz o papel da Neytiri, ela até fala, né, que o filme fala muito sobre o amor no tempo de guerra, né, sobre a família em tempo de guerra, e também sobre o crescimento, né, no meio dessa época, né, desse tempo de guerra, né? Então isso é uma coisa, assim, que é muito complicada, né? E que, inclusive, o casal Jake e Neytiri, eles vão ter muitos conflitos, vão ter muitas discussões e muitas brigas, né, a respeito de como é a melhor forma de criar os seus filhos e educar os seus filhos, né, principalmente considerando esse contexto tão caótico, né? Então acho que isso vai ser algo muito interessante da gente ver nesses dois personagens tendo esse conflito na relação deles, mas, obviamente, né, voltando sempre a estarem juntos, sabe? Como eu já falei em outro vídeo aqui, eu não acho que vai ter um divórcio de Avatar não, sabe? Mas eu acho que essas brigas deles vão ser realmente interessantes, sabe? Deles conversando, deles dialogando, pra tentar encontrar o melhor caminho de resolver as coisas. O Sam Worthington, que faz o papel do Jake Sully, comenta aqui, né, como seu personagem ele vai entrar em conflito sobre o seu ponto de vista, né, a forma como normalmente ele enxerga o mundo e os problemas que ele enfrenta. Porque a gente sabe, né, que o Jake, quando ele estava na Terra, ele era um soldado, né, ele era da Marinha. E ele tem sempre essa coisa assim mais guerreira, sabe, esse tipo de visão. Mas agora que ele tá com a família, sabe, ele não tá mais conseguindo seguir aquele tipo assim de comportamento que antes era super natural pra ele, era a primeira coisa que vinha na mente dele e que ele fazia. Agora ele precisa pensar mais, né? E nesse momento, essas ideias assim mais militares, né, mais guerreiras, vão entrar em conflito com esse novo ponto de vista que ele tem, né, mais pacifista, de tentar resolver as coisas de uma forma que não coloque seus filhos em perigo, né? Então acho que isso vai ser muito interessante a gente ver esse conflito interno dele, nessa dualidade do jeito que ele era antes, né, quando ele estava na Terra, e do jeito que ele está agora, né, sendo um pai, também sendo líder, né, daquele pessoal lá dos Omaticaya, né? Então vai ser muito, muito interessante a gente ver como tudo isso vai ser trabalhado no filme. Outra coisa interessante, né, é que o James Cameron, ele fala aqui que a família Sully vai ser exatamente como é a família dele, né, dentro de casa. Que ele fala assim, né, que é muito conflito, mas também muito amor. São muitos abraços, mas também muita gritaria, né? Então tô muito ansioso para ver como vai ser trabalhado, né, todo esse relacionamento familiar da família Sully. E aqui eles acabam apresentando, né, mas eu já falei para vocês, né, sobre os filhos deles. Então a gente tem o Netayan, o Loak, a Tuktiri, né, que ela usa o apelido de Tuk, e também, né, a Kiri. E aqui nesse momento eles têm, né, a revelação de que a Sigourney Weaver vai fazer o papel de Kiri. Isso também é algo que eles já tinham mostrado anteriormente, né, e eu já comentei aqui no canal. Então a gente sabe que a Sigourney Weaver vai fazer o papel de Kiri e que isso vai ser muito interessante, né? Agora, esse trecho aqui da revista oficial tem alguns pedacinhos, né, alguns trechinhos maiores do que o que tinha sido liberado antes, né? Então vou até falar uma coisa aqui pra vocês que no outro texto não tinha, que é o James Cameron falando, né, que vai ter vários momentos da Kiri, né, revirando os olhos, meio que sem paciência, assim, tipo, ai meu Deus, bem adolescente. Eu achei isso bem legal, acho que vai ser muito interessante ver ela tendo esse tipo de comportamento, né? E o James Cameron, ele fala que isso lembra muito as próprias filhas dele, né, quando elas eram adolescentes. Ele fala que elas eram completamente psicóticas, né? Então eu achei isso muito engraçado. E outra coisa que a gente também tem aqui, né, é que ele fala que esse papel seria perfeito pra Sigourney Weaver, porque ela sempre foi bastante imatura, e a Sigourney Weaver assim rindo e achando o máximo, né? Outra coisa que eu achei interessante aqui, que também tem um trecho a mais, é eles falando, né, como o Sam Worthington, ele via a Sigourney Weaver, que é uma atriz que é mais velha que ele, mas a forma como ela atuava, ela estava tão juvenil, que ele realmente acreditava que ele poderia ser pai dela, né, e conseguir gravar, tendo essa dinâmica, né, dele sendo pai e dela sendo uma filha, por mais que ela seja uma atriz muito mais velha, muito mais experiente, né? Então eu gostei muito disso, eu tô muito ansioso pra ver como vai ser a personagem da Kiri, né? Porque eu acho que, em questão assim, de atuação, ela vai ser uma das personagens mais desafiadoras desse filme, né? Eu acredito muito no talento da Sigourney Weaver, né? Eu acho que vai ficar muito, muito bom.
Agora, gente, a gente tem um momento aqui, né, que eles vão falar mais sobre os Medcaína, em especial os seus líderes, né? Então a gente tem o Tonowari, que quem vai fazer o papel dele é o Cliff Curtis, e a gente tem a Roneo, que quem vai fazer o papel dela é a Kate Winslet. E eles falam aqui, né, que o Jake, ele tem essa reputação dele ser um herói de guerra, né? E que isso não é uma coisa necessariamente boa, né? E que às vezes pode ser até preocupante. Então, no momento que ele vai aparecer na Terra dos Medcaína, né, o pessoal vai ter meio que medo, porque sabe que por ele ser essa figura de guerra e de conflito, ele acaba atraindo a atenção dos colonizadores, ou seja, né, dos humanos da Terra que estão em Pandora. Então, a presença dele meio que traz o conflito junto, sabe? Isso é uma coisa que a gente vê muito com protagonistas de história, né, de aventura, de ação e tudo mais. Porque normalmente eles estão sempre muito relacionados com o conflito principal, com o perigo. Então, para onde quer que eles vão, o perigo segue, né? Então, os Medcaína, eles vão ter essa dificuldade de aceitar o Jake Sully e sua família chegando em suas terras. Mas aqui, né, o Cliff Curtis, ele também fala, né, que os Medcaína, eles têm uma cultura em que eles são hospitaleiros, sabe? Que eles aceitam as pessoas que vão até eles. Mas que vai criar esse conflito, né? Porque a partir do momento que eles dão essa abertura para que a família Sully fique lá onde eles vivem, eles também estão chamando a atenção e atraindo os perigos que os humanos, né, da RDA representam. Então eu achei isso muito, muito interessante, né? E, inclusive aqui eles falam, né? Acho que é a Zoe Saldana que fala, né? Que ela faz o papel da Neytiri. Ela comenta aqui que isso acaba sendo uma metáfora muito boa para o que tem acontecido muito nos últimos anos, né, em relação a imigrantes, sabe? Pessoas que fogem de locais onde estão havendo muitos conflitos e guerra, né? Eles precisam ir para outros países e esses países acabam tendo eles, né, como refugiados. Então, eu achei muito interessante que ela tenha feito essa leitura, né? Isso é algo que eu sempre digo, gente, quando a gente vê um filme, a gente não pode pensar só de forma superficial, a gente tem que tentar interpretar, né, e refletir sobre o que aquilo que a gente tá vendo no filme tem em relação àquilo que a gente vive no nosso mundo real, né? Então acho que ela ter feito esse paralelo, né, com refugiados é uma coisa muito, muito importante, né? Eu acho que torna essa história ainda mais rica e esse conflito ainda mais profundo, sabe? Da gente tentar entender o lado dos Medcaína. Porque é claro assim, o que é que você faz quando tem uma pessoa que precisa de ajuda e você tem a capacidade de ajudar, mas também que ajudar essa pessoa pode lhe colocar em problemas com o conflito que ela tá tendo, sabe? Com o inimigo que ela tem, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então eu gostei muito deles falarem disso aqui. Em seguida, a gente tem aqui, né, uma parte que fala sobre a Roneo, que tem algumas falas da Kate Winslet. E essa parte aqui já tinha sido liberada anteriormente, né, então não vou me estender, já fiz um vídeo sobre isso. Mas basicamente, a Kate Winslet, ela fala sobre a diferença, né, de como foi trabalhar com o James Cameron 26 anos atrás em Titanic e trabalhar agora, né, nas sequências de Avatar. Ela fala que o James Cameron tá muito mais calmo, né, ela também tá muito mais proativa. O James Cameron é conhecido por ser um diretor muito estressado, né, e agora parece que nos bastidores ele tá mais calmo, mais tranquilo. Mas quando se trata de hater, ele continua não tendo paciência, né, gente? A gente vê aqui que ele é bem debochado em vários momentos. Foi nessa parte também, né, que ela explicou a pronúncia correta do nome de sua personagem, né, que a gente pensava que era Ronal, e ela explicou que era Roneo. Depois a gente tem aqui uma fala da atriz Bailey Bass, que faz o papel de Cireia, que é a filha de Roneo e Tonowari. Aqui ela fala, né, gente, sobre um pouco das diferenças que os Medcaína têm em relação ao povo do clã dos Omaticaya, né? Ela fala que eles têm um corpo que é melhor adaptado para a água, né? Inclusive, eles têm, né, o rabo deles, a cauda, é um pouco mais larga, provavelmente para ajudar no nado, né, para eles se locomoverem dentro d'água. E também que o tom de pele deles é mais parecido com a pele de um tubarão, sabe? Com a cor de tubarão. E eu acho que é por isso que quando a gente vê eles, né, na luz, a gente acaba achando a pele deles meio esverdeada. De uma forma que os outros personagens dos Omaticaya, quando eles estão no sol, eles não ficam com esse tom mais esverdeado, né? Porque os Medcaína, eles têm aquela coisa assim mais marinha mesmo, mais parecida com um tubarão. Então acho que a relação deles com a luz é um pouco diferente da relação dos Omaticaya com a luz, né? Então acho que isso acaba explicando aquela questão que o pessoal tinha dúvida se eles eram verdes ou não. Aqui o James Cameron também acaba falando, né, gente, algo que eu já tinha comentado com vocês, acho que no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Avatar, que era sobre as filmagens debaixo d'água, né, e que primeiro ele testou como seria gravar fora da água, né, mais ou menos como o filme do Aquaman foi feito, né, que seria os atores em cabos pendurados e tudo com tela verde, e aí no computador faria parecer que eles estavam embaixo d'água, mas os atores estavam gravando a seco. E ele falou que quando fez um teste gravando a seco e um teste de fato embaixo d'água, ele reparou que a filmagem embaixo d'água ficava muito, muito, muito superior. E por isso ele viu, né? Tem que ser embaixo d'água, gente, não tem como gravar esse filme de outra forma. E, inclusive, ele faz uma piadinha aqui,
que eu não sei como eu vou explicar pra vocês em português, porque em português não tem uma tradução assim tão literal que faça sentido. Mas basicamente ele fala assim, né, que o filme se chama The Way of Water, o caminho da água, e não The Way of Dry for Wet, ou seja, né, não é o caminho da gravação a seco que no computador você faz ficar embaixo d'água. Minha tradução ficou horrível, mas eu não sei como traduzir isso aqui, gente. É uma piada que faz mais sentido em inglês mesmo. Eles continuam aqui, né, falando mais sobre as gravações embaixo d'água, explicando a parte mais técnica, né, e aqui eles acabam, né, tirando uma dúvida que eu tinha, né, de outras imagens de bastidores que acabaram saindo há tempos atrás, que a gente via nas piscinas umas bolinhas brancas, né, eu não entendi exatamente para que aquelas bolinhas eram, mas agora eles explicaram, né, que eles usavam aquilo para impedir que a iluminação, né, as luzes de fora entrassem na água, né, até porque eles estavam manipulando a iluminação de acordo com a cena, então a luz exterior não podia entrar e atrapalhar aquilo que eles estavam gravando, né, então aquelas bolinhas foram usadas para tapar a luz de fora, mas que ao mesmo tempo não era algo que impedia os atores de saírem da água, né, se eles precisarem respirar, né, então eu achei que isso foi interessante. Outra coisa que ele falou aqui, né, é sobre os equipamentos para os atores respirarem embaixo d'água, porque de fato, gente, se eles usassem aqueles equipamentos assim para respirar embaixo d'água, que ficasse saindo bolha, isso ia atrapalhar na filmagem, né? Porque foi aquelas bolhas ali que não era para acontecer, ia atrapalhar na captura de movimento. Então, ele realmente precisou treinar os atores para que eles conseguissem passar muito tempo sem respirar, né? Então, normalmente, né, eles gravavam sem respirar embaixo d'água, aí parava, respirava em cima e voltava, né? Eles não ficavam o tempo todo assim com aqueles tubinhos, sabe, respirando, porque de fato, né, ia atrapalhar a filmagem, né? Não ia ficar tão realista quanto o James Cameron queria. Então eles acabaram, né, tendo treinos com um rapaz, né, que ele é um mergulhador profissional, e enfim, então ele foi explicando para os atores, né, e fazendo eles aprenderem a compreenderem a respiração por mais tempo. E como a gente sabe, né, gente, quem bateu o recorde entre os atores foi a Kate Winslet, né, que ela conseguiu gravar uma cena de 7 minutos e 14 segundos embaixo d'água sem respirar. Os outros atores ficaram na média, né, ali de 2 ou 3 minutos, né, eles gravavam 2 ou 3 minutos embaixo d'água, parava e voltava. Já a Kate Winslet, ela conseguiu ficar 7 minutos e 14 segundos sem parar, sabe, sem respirar lá embaixo d'água, gente. Ela é maravilhosa, né, e aqui tem uma coisa que também já tinha sido falado anteriormente, né, que ela disse que foi muito incrível, ela como uma mulher assim de meia idade, aprender algo que não fosse somente novo, mas que fosse super humano, né, ela se sentiu muito incrível conseguindo gravar embaixo d'água por tanto tempo, né, eu achei que isso foi muito legal. Outra coisa também legal, né, gente, é que eles fazem aqui uma recordação sobre a Kate Winslet trabalhando no filme de Titanic, e que o James Cameron, ele fala que ficou surpreso quando ela aceitou fazer parte do filme de Avatar, né, e fazer essas gravações embaixo d'água, porque em Titanic ela também teve que trabalhar com cenas na água, né, e que foram bastante complicadas, mas ele comenta aqui que a Kate Winslet, né, ela é uma atriz que ela entra muito dentro da sua personagem, do contexto da história. Então ele falou que como Titanic, a Rose, ela tá assustada e a água representa perigo e morte, então ela meio que ficava naquele clima também, né? Então as gravações embaixo d'água eram muito mais complicadas, né? Eram muito mais difíceis para ela, porque ela estava tensa, né? Porque a água representava morte e desgraça acontecendo dentro do filme. Mas no caso de Avatar, a água não representa o perigo, sabe? A Ronale tem uma visão sobre a água e sobre estar embaixo d'água muito diferente da Rose. Então, a Kate Winslet, ela acabou entrando também, né, dentro da sua personagem, ficando imersa dentro daquela história. Então, para ela gravar embaixo d'água, representava uma coisa legal, uma coisa divertida. E por causa disso, né, acabou sendo muito mais leve do que o trabalho dela em Titanic, né? Então, acabou sendo surpreendente pros dois, então gostei muito disso, gente. Eu gosto daqueles atores que realmente, eles entram dentro dos personagens, né, que eles sentem, né, tudo de bom e tudo de ruim que os personagens sentem também. Eu acho que isso é algo que a gente acaba conseguindo ver em tela, né, quando o filme tá lá pronto. A gente realmente sente os atores que estão imersos e acreditando naquilo que eles estão fazendo, e os atores que estão ali só fazendo trabalho pelo dinheiro, né? Então eu acho muito legal que todos os atores que estão fazendo Titanic sempre falem sobre... Titanic não, que estão fazendo Avatar, eles sempre falam, né, sobre seus personagens e sobre a história com tanta paixão, né? Porque a gente vê que realmente eles vão estar entregando o melhor de si. Continuando agora com o texto do artigo, né, eles falam sobre coisas que já foram liberadas anteriormente a respeito do Quaritch e da RDA, mas são coisas que eu não fiz vídeo, né, porque quando saiu, eu só mostrei pra vocês aqui, gente, eu fiz um post na aba comunidade aqui do canal, né, então eu recomendo que vocês olhem lá, porque de vez em quando eu vou começar a ficar postando coisas por lá, quando eu não puder fazer vídeo, né, eu comento alguma notícia, alguma coisa rapidinha por lá, então acho que é interessante vocês acompanharem, mas basicamente, né, rolou algumas notícias sobre o Quaritch, e agora eu tô aqui pra
para falar para vocês, né? Então aqui a gente tem o produtor Jon Landau explicando, né, que o pessoal da RDA, eles voltaram para Pandora, né, e que eles estão tentando, né, resgatar aquilo que eles perderam, né, recuperar aquilo que eles perderam. E ele fala aqui, né, que agora a RDA, eles vão ter uma cidade dentro de Pandora. A cidade deles vai se chamar Bridgehead e vai ser uma cidade que vai ficar perto da costa, né, em que eles vão estar, né, num local assim perfeito para conseguir extrair as riquezas do oceano. Outra coisa interessante que esse texto acaba revelando pra gente é que na cidade, né, Bridgehead, agora a RDA, eles vão ter como se fossem grandes fábricas assim, né, com impressoras 3D, em que eles vão estar fazendo várias armas, né, multiplicando várias armas de fogo, sem precisar ficar trazendo as armas do planeta Terra. Então agora, né, gente, eles vão estar fortemente armados e ainda mais perigosos. Também nos é informado que a RDA agora criou uma nova tecnologia, né, em que eles estão criando corpos de avatares que são geneticamente autônomos e nos quais eles vão conseguir inserir memórias de seus soldados, né, especialmente soldados mortos, e é assim que a gente vai ter o retorno do Quaritch. Para esse novo tipo de avatar, eles dão o nome de Recom, que é a versão, né, mais curtinha da palavra Recombinant, né, que são como se fossem avatares recombinados, que eles pegam memórias de pessoas, né, que já morreram, que faziam parte, né, lá do exército da RDA e colocam eles, né, a memória deles dentro desse novo corpo. Uma coisa que é interessante a gente falar, né, gente, é sobre essa questão deles serem geneticamente autônomos. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no primeiro filme, todos os avatares eles eram feitos com a mistura de DNA humano e de DNA Na'vi. E para que você conseguisse se conectar com o corpo de avatar, aquele avatar precisava ter o seu DNA. Então você tinha uma ligação genética com o seu avatar. No caso do Jake Sully, por exemplo, ele só entrou pro programa Avatar porque o irmão dele morreu. O Jake Sully tinha um irmão gêmeo, né? Enquanto o Jake Sully ele era do exército, o irmão do Jake era um cientista. E ele trabalhou vários anos, estudou vários anos para ir para Pandora e fazer parte do programa Avatar junto com a Grace. Mas quando o irmão dele acabou morrendo, o Jake Sully foi convidado para ir no lugar dele, porque a empresa, né, não queria perder todos os bilhões de dólares, né, que eles gastaram para fazer aquele avatar, né? Então, para aquele dinheiro não ficar perdido, eles precisavam de alguém que fosse geneticamente compatível com aquele avatar, e é por isso que o Jake acaba indo para Pandora. Então a gente vê que essa nova tecnologia, gente, realmente é muito assim revolucionária e é muito diferente daquilo que a gente tinha anteriormente, né? Porque antes você só conseguia ter essa conexão com um avatar se vocês tivessem algo geneticamente, né, semelhante. Mas agora, né, pelo visto, os Recoms, eles não precisam, né, ter nada geneticamente que esteja conectado com um personagem. Então por causa disso acaba sendo mais fácil, né, que outros personagens que não necessariamente façam parte da RDA ou que façam parte desse programa consigam, né, um novo corpo, porque esses corpos agora não precisam, né, dessa ligação genética. O Stephen Lang, que faz o papel do Quaritch, comenta aqui, né, que o personagem dele está voltando ainda maior, mais azul e mais irritado. Mas que apesar disso, ele também tem um certo aspecto assim de humildade. Afinal de contas, né, gente, no primeiro filme ele perdeu, ele morreu, ele foi derrotado, né? Ele levou 2 flechas Na'vi, que são aquelas flechas envenenadas direto no coração dele, né? E ele perdeu. Então eu acho que antes ele subestimava muito os Na'vi e ele tinha aquela coisa assim muito confiante, né? Ele se achava muito. E agora eu acho que ele vai ter uma outra visão sobre esse conflito, né? Ele vai entender melhor o perigo que ele está se colocando a partir do momento que ele vilaniza os Na'vi, né? Que é o povo que realmente são os donos ali de Pandora, né? O pessoal que realmente pertence àquele local, né? Então acho que agora ele vai ter uma noção muito diferente desse conflito, né? E do perigo que ele está se metendo. Mas também é interessante falar aqui, né, que o ator comenta que o personagem, ele seguia muito aquela coisa assim, aquela linha reta, aquela coisa pré-programada, sabe? Ele era meio robótico. Mas que agora, né, que ele voltou, ele ressuscitou com um pensamento diferente, com um corpo diferente, né? Então ele fala agora o personagem ele é mais ágil, sabe? Mais flexível, mais dinâmico. E que isso vai mudar muito a forma dele agir e também a forma dele lutar, né? Porque ele não vai estar com aquela coisa só sendo um humano militar, sabe? Agora ele tem um corpo de Na'vi, então ele também consegue interagir com a natureza de formas diferentes, né? Então eu acho que isso vai ser muito interessante, especialmente, né, gente, no quesito da ação. Eu acho que vai ser muito legal ver ele lutando. E eu tô muito ansioso pra ver, né, a revanche dele contra a Neytiri. Eu quero muito ver esses dois lutando. Além do Stephen Lang voltar nesse segundo filme, né, pra fazer trabalho
com captura de movimento, fazendo seu personagem Credit no novo corpo, né, de Avatar Recome. Ele também teve que gravar uma única cena em que ele está com seu corpo humano, né, provavelmente é uma cena de um vídeo que ele vai ver, né, um vídeo gravado anteriormente do seu personagem, mas ele teve que voltar pro shape do seu personagem no primeiro filme, né? Ele teve que voltar a ter aquele físico, né, mais fortão, que o personagem lá é bem forte, e ele teve que treinar bastante pra voltar a ter aquele corpo, né, pra gravar uma cena de um só minuto. Mas depois que ele acabou, né, gravando aquela cena, ele decidiu manter o corpo dele, né, mais fortão, então ele ficou sempre, né, acho que 3 vezes ou 4 por semana, fazendo kickboxing junto com o James Cameron, né? E o James Cameron, ele fala aqui que ele já começava um dia, né, antes das gravações, esmurrando a cara um do outro, né? Ele fala que, não tem problema se eu deixar o seu lábio inchado, porque você vai usar roupa de captura de movimento mesmo, então não tô nem aí. E ele falou que se ele também ficasse com hematoma, ficasse inchado, não tinha problema, né? Porque o diretor não aparece no filme. Eu achei, gente, isso muito engraçado, né? Eu acho que é legal que a gente vê que todo mundo tá trabalhando nesse filme, tem uma dinâmica muito legal, sabe? Todo mundo tá se divertindo, todo mundo se dá bem. E eu acho que é muito importante, né? Pra que uma saga grandiosa de filmes aconteça, que o pessoal nos bastidores se dê bem, né? Porque a gente sabe que se tivesse muita treta, muita coisa, era capaz dos filmes não acontecerem como planejado, né? Vou logo citar aqui os filmes da DC, por exemplo, que é só treta, só barraco. A gente sabe que dá tudo errado, então eu fico muito feliz de ver, né, gente, que todo mundo nos bastidores de Avatar é super amigo, né, e tem uma relação muito legal. A partir de agora, gente, no artigo, eles começam a falar sobre a demora que foi pro filme acontecer, né, que entre o primeiro e o segundo filme se passou um tempo de 13 anos, né, eles falam aqui que outros filmes do James Cameron também já demoraram, né, no caso, o primeiro filme de Alien, para depois ele dirigir Aliens 2, Aliens o Resgate, demorou 7 anos, né, a mesma coisa também aconteceu com o primeiro filme do Exterminador e o segundo filme do Exterminador, né, então é normal que ele faça algumas sequências que demorem muito em relação ao primeiro filme, mas no caso, né, de Avatar foi um tempo, né, muito maior do que o dos outros filmes. E eles falam aqui, né, que isso é meio complicado, porque meio que não tem como saber se vai dar certo ou não, né? Eles estão tendo fé no projeto, estão tentando fazer acontecer da melhor forma possível, mas é aquela coisa, né? A gente não sabe. Eles dizem que ficaram muito felizes quando viram o desempenho do trailer, né, nas suas primeiras 24 horas, e de fato, né, gente, muita gente estava comentando que o trailer teve um número de visualizações muito boa, né, mas que é aquela coisa, né? Eles não sabem se eles vão conseguir fazer o sucesso acontecer de novo da primeira forma que no primeiro filme aconteceu. Até porque agora, né, gente, a gente tem formas de consumir conteúdo muito diferentes, né? Como, por exemplo, os streamings, que era algo que antes não existia. E também a gente teve a pandemia, né, gente? E o cinema não voltou a ser a mesma coisa que era antes, né? Ainda tem menos gente indo pro cinema, né? Os filmes estão fazendo menos bilheteria. É claro que isso não significa que tá tudo fracassando, até porque a gente teve recentemente o segundo filme de Top Gun, né? Top Gun Maverick, fazendo 1 bilhão de bilheteria. Mas mesmo assim, não é uma coisa tão constante e tão simples quanto era antes da pandemia, né? Agora os filmes estão tendo um pouco mais de dificuldade para chegar nessa marca, né, de atingir 1 bilhão. Então, obviamente, né, são muitas dificuldades para fazer as sequências de Avatar 2 funcionarem, mas aqui eu quero falar da parte mais importante, né, que tudo isso é para chegar naquela questão do James Cameron talvez não dirigir Avatar 4 e 5. Essa parte, gente, já tinha sido publicada anteriormente na revista, e eu li, eu comentei com vocês, não fiz um vídeo, mas eu fiz um post lá na aba de comunidade do canal, e assim, gente, o texto, né, esse trecho da entrevista e a fala do James Cameron, na versão que foi lançada anteriormente, tem um tom preocupante. Mas você lendo aqui a fala dele, no contexto geral da revista, no contexto geral desse artigo, eu já aviso pra vocês, gente, não se preocupem. Eu acho que o James Cameron vai fazer Avatar 4 e 5, sim. A forma como eles editaram esse texto para lançar anteriormente, né, aquele trechinho, eu achei que foi muito... aquela tentativa de fazer um clickbait, de fazer um desespero na internet. Mas eu acho que a situação não é assim tão complicada, não é tão horrível quanto parece não, gente. Eu acho realmente que o James Cameron vai fazer Avatar 4 e 5. Eu vou explicar aqui pra vocês, dentro do contexto da revista, né, o que é que realmente ele estava querendo dizer. James Cameron basicamente diz isso, né? Tudo o que ele quer falar sobre família, sobre sustentabilidade, sobre o clima, sobre a natureza, né, e sobre o mundo, tudo o que ele quer contar enquanto história, ele diz que já está inserido dentro do contexto de Avatar. Ele fala que a saga de Avatar já é a plataforma perfeita para ele falar sobre tudo o que é importante para ele, tanto enquanto pessoa, quanto também enquanto artista. Então, basicamente, ele está falando que tudo que ele quer contar, tudo que ele quer fazer, Avatar já traz. Então, Avatar é como se fosse uma obra definitiva dentro da carreira dele. Só isso, a gente já consegue ver que Avatar é muito importante para ele, né? Que não faz sentido ele simplesmente abandonar essa franquia.
Continuando com o texto, ele começa também a falar que a cada roteiro que ele fazia de cada filme, ele ia ficando mais e mais animado, sabe? Que ele gostava cada vez mais de cada sequência que ele criava. E ele, inclusive, chega a citar o quarto filme, como sendo um dos favoritos dele. Ele fala, né, gente, eu não costumo usar palavrão aqui no canal, mas é pra falar as palavras dele, né, que o quarto filme de Avatar é um filme, assim, motherfucker, né, que basicamente o que ele quer dizer é como se fosse um filme do caralho. Ele amou o quarto filme, ele acha essa ideia incrível, e ele fala aqui nesse texto: eu espero que a gente consiga fazer o quarto e o quinto filme. Eu estou torcendo pra gente fazer o quarto e o quinto filme, né? No caso, tem um momento que ele fala no singular. Eu espero que eu consiga fazer o quarto e o quinto filme. E depois tem um momento que ele fala no plural, né? Falando dele e toda a produção, né? Eu espero que a gente consiga. Mas eu acho que tudo tá dando a entender que ele quer sim, ele mesmo, fazer todos esses filmes e dirigir tudo, né? E não faz sentido ele falar que o quarto filme é o Motherfucker, né? Que é o filme do caralho, que ele amou, e ele dizer que ele não quer fazer. Não faz sentido. Em seguida, a gente tem o James Cameron falando, né, que pelo menos até o terceiro filme já está confirmado que vai acontecer. E eu acho que isso faz todo sentido, né, gente? Porque o terceiro filme já foi filmado. Então, mesmo se o segundo filme flopar, o que eu não acho que vai acontecer, mas mesmo se o segundo filme for um fracasso de bilheteria, eu acho que o terceiro filme ainda assim vai acontecer. Porque não faz sentido, né, a Disney engavetar esse filme depois de todo o dinheiro que eles usaram, né, pro orçamento, tudo que eles investiram nesse filme. É melhor eles realmente finalizarem aquele filme e lançarem, né, no cinema para conseguir um pouco de bilheteria, ou pelo menos lançarem direto na Disney Plus para conseguir assinantes. Mas assim, descartar o filme por completo é algo que eu tenho certeza que não vai acontecer. Então, pelo menos o primeiro filme a gente já tem, né? O segundo e o terceiro já está confirmado, né? Então, no mínimo, uma trilogia de Avatar é real. Mas o quarto e o quinto filme não são verdades absolutas ainda. O James Cameron, ele tem a ideia desses filmes, tem o roteiro, alguns atores já leram, já sabem como é que a história vai terminar, mas é um filme que ele não tem certeza se vai acontecer, e isso é algo que a gente também já sabia, que essa certeza não existia. Tanto é que o próprio James Cameron, ele criou todos os filmes de uma forma, né, que eles estavam todos conectados e contavam uma grande saga completa, mas que ao mesmo tempo cada filme era individual e que cada filme terminava de um jeito que a história era concluída satisfatoriamente. E você não ficava, sabe, nenhum filme vai terminar num gancho, nenhum filme vai terminar num cliffhanger. Todo filme vai ter o seu próprio início, meio e fim. E ele fez isso porque ele já sabia que não era certo que todas as sequências iam acontecer. Vai depender de vários fatores. E é exatamente com isso em mente que a gente tem que interpretar aquilo que ele fala em seguida. Aqui o James Cameron, ele vai comentar, né, que ele não sabe como vai ser a vida dele, né, pós Pandora, que ele já fica pensando sobre isso, não sabe exatamente como vai ser, mas ele já tem algumas ideias, já tem outros projetos que ele queria fazer. E aqui o texto, né, o jornalista, ele cita que o James Cameron não faz apenas filmes de ficção, mas também que faz filmes de não ficção. Ele faz vários documentários, que inclusive eu já comentei isso com vocês no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Avatar, né, que ele tem vários documentários sobre a natureza, principalmente sobre vida marinha, né, documentários que ele também gravou embaixo d'água. Então ele tem essas coisas, ele tem esses projetos, e o James Cameron, ele fala que ele já fica pensando sobre esses projetos que ele faria depois de Avatar. E inclusive ele se questiona se em algum momento ele talvez fosse entregar a franquia Avatar para outro diretor, para ele focar nesses outros projetos, né? Ele vê um diretor em que ele confia e falar, tipo, faz aí Avatar 4 e 5 para eu fazer outras coisas. Aí ele ainda continua dizendo, né? Mas eu não sei, talvez sim, talvez não. Ou seja, ele não está dizendo que ele não vai fazer Avatar 4 e 5. Ele só tá tendo devaneios, ele só tá pensando assim, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser o futuro, não sei se vai rolar, não sei se eu vou dirigir, não sei se eu não vou dirigir, sabe? Ele não tem como saber, a gente não tem como saber. Eu acho que tudo isso vai depender da performance do segundo e do terceiro filme. Eu acho que se esses filmes fizerem muito sucesso, o James Cameron provavelmente vai ficar muito animado pra continuar e tudo mais, ele vai querer dirigir. Mas também ele tá pensando, né, sei lá, vai que a gente demora muito pra conseguir, que a Disney fala assim, não, faz aí o quarto e o quinto filme. Talvez ele esteja muito cansado até lá e diga pra outra pessoa terminar esses filmes. Mas ele mesmo fala, ou talvez não, eu não sei. Eu acho que a chance dele entregar Avatar 4 e 5 pra outro diretor é mínima, quase nula, sabe? Quase inexistente. Ele é muito apaixonado por essa história, né? Então vamos falar assim, ele inclusive disse assim, né, que ele não sabe se ele entregaria Avatar para outra pessoa depois do terceiro filme ou depois do 4, né? Porque no caso do terceiro ele já fez, então ele não sabe se os próximos 4 e 5 vai ser outro diretor ou se ele ainda gravaria o quarto e deixaria o quinto para outro diretor fazer. Tem nenhum sentido isso. Por quê?
Por que ele colocaria outro diretor pra fazer Avatar 4 se Avatar 4 é o filme que ele mais tá animado, né? Que ele mais demonstra que amou. Não faz nenhum sentido ele colocar Avatar 4 para outro diretor fazer. Mas uma evidência que não faz sentido, ele já gravou cenas de Avatar 4. Inclusive, nesse texto aqui, eles falam, né, que em algum momento de Avatar 4 vai ter um pulo no tempo. E um momento, né, que acontece antes desse pulo do tempo, em que os personagens ainda estão jovens, ele já gravou. E ele tá esperando os atores, né, que são as crianças, os filhos de Jake Sully e Neytiri, e também de Tonowari e Rondale, crescerem para gravar o 4 e 5. Mas assim, já tem cena do 4 gravada. Não faz sentido ele gravar uma cena do quarto filme para depois dizer para outro diretor gravar o restante das cenas. Não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido é essa coisa, né? Deixar o último filme para outra pessoa gravar. Gente, vocês acham mesmo que um cineasta faria uma saga, né, que são 4 capítulos, ele faria 4. E aí quando chegasse o fim, a conclusão épica, o momento de despedida, dele homenagear os seus fãs, homenagear as pessoas que trabalharam com ele, e de ter um encerramento, uma celebração de toda a sua jornada com a saga. Vocês acham que faz algum sentido o diretor mandar outra pessoa fazer esse filme? Não tem lógica nenhuma. Eu duvido que ele faria isso, gente. Eu duvido. E principalmente porque o James Cameron, ele é bem, assim, complicado em relação a como trabalhar com ele, com histórias que ele é muito apaixonado, né? Que ele tem aquele sentimento muito grande a respeito. Já existiram 2 filmes que o James Cameron que gostaria, talvez, de dirigir, mas que ele não dirigiu porque ele estava ocupado fazendo o Avatar, então ele apenas produziu e colocou diretores que ele confiava para executarem aqueles filmes, né? Para dirigirem aqueles filmes. O primeiro exemplo que eu posso citar aqui, né, é Alita, Anjo de Combate, que foi dirigido pelo Robert Rodriguez, que é um diretor que o James Cameron, vários anos atrás, já tinha elogiado, né? Ele elogiou 3 diretores, um desses diretores era o Robert Rodriguez, e aí ele acabou chamando o cara para fazer o filme de Alita. O James Cameron queria dirigir Alita, fazia parte dos planos dele, mas ele estava tão ocupado fazendo Avatar que ele desistiu de fazer Alita, gente. Ele é muito fã de Alita, ele ama Alita, sabe? E ele, inclusive, ajudou a escrever os roteiros. Ele tinha um plano para toda uma trilogia de Alita, mas Avatar foi tão importante que ele preferiu continuar fazendo a sequência de Avatar do que dirigir Alita, e o Robert Rodriguez fez. Mas o tempo todo o James Cameron estava lá se metendo, estava lá observando para que as coisas fossem feitas de uma forma que agradasse a ele. Outro filme que isso também aconteceu foi o recente reboot, requel, legacy, sequel, sei lá, de O Exterminador do Futuro, que é o filme Dark Fate, né, Destino Sombrio. Aquele filme é como se fosse o 3º capítulo oficial do James Cameron, né, para a trilogia do Exterminador do Futuro, que o James Cameron ele dirigiu e roteirizou o 1º e 2º filme, mas ele não fez o 3º e nenhuma das outras sequências, né? Então, quando chegou a hora de fazer Dark Fate, era o momento dele voltar a ter controle da saga que ele criou. Mas naquele momento ele não podia gravar um novo filme do Exterminador do Futuro porque ele estava ocupado com Avatar. Então ele chamou outro diretor que ele também já havia elogiado bastante, que é o Tim Miller, que foi o mesmo diretor que fez Deadpool. E aí o Tim Miller dirigiu o filme do Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Mas o próprio Tim Miller já falou que a experiência de gravar não foi tão legal porque o James Cameron ficava o tempo todo se metendo nas gravações, se metendo nas coisas para fazer tudo ser do jeito que ele queria. O James Cameron tinha uma certa dificuldade, né, em aceitar a liberdade criativa do Tim Miller, porque ele gosta muito de Exterminador do Futuro, sabe? Ele criou essa franquia, então ele queria ter o controle de tudo. Mas no filme, o filme acabou rolando, é um filme que eu acho legal, né? É um filme que o James Cameron, ele fala que ele ficou satisfeito com o trabalho final, mas que foi, assim, bem conflituoso o processo. Então, gente, considerando que o James Cameron já trabalhou dessa forma, né, pegando histórias que ele queria e colocando outros diretores para dirigir, e que ele mesmo não ficou confortável, que ele mesmo queria ter mais controle, eu duvido que ele vai deixar Avatar outra pessoa tomar o controle no lugar dele, sabe? Ele quer que tudo seja perfeito do jeito dele. Eu acho que no dia que um diretor chegar e falar assim, eu vou mudar a cor disso aqui de roxo para um rosa escuro, o James Cameron vai surtar. Ele não vai deixar ninguém fazer nada diferente daquilo que ele pensou, sabe? Então eu duvido que ele vai deixar outra pessoa fazer o filme de Avatar, sabe? Eu acho que a gente precisa se acalmar. Eu mesmo fiquei muito frustrada quando eu vi essa notícia pela primeira vez, porque do jeito que essa notícia foi lançada, né, do jeito que ela foi publicada anteriormente, eu acho que não tinha todo o contexto, né? Mas você lendo a revista como um todo, lendo tudo que é dito, e lá no final tendo essa parte, você acaba entendendo de outra forma essa coisa de que ele poderia não fazer o 4º e o 5º filme. Ele tá só pensando, só tendo devaneios, mas é óbvio que ele vai fazer, gente. E então a gente meio que tem o final, né, a conclusão do texto do artigo, o texto principal, e depois ainda tem um momentinho que fala um pouquinho de cada personagem, que eu vou explicar aqui nesse vídeo, mas no geral, né, acho que o fim, a conclusão realmente é aqui, né, gente, com o James Cameron falando que essa saga, né, ela tem uma escala, um escopo, assim, muito grandioso,
muito ambicioso, né? Todos os 5 filmes da franquia Avatar que vão formar essa grande saga. Ele fala que é uma história que cada vez vai se tornar mais sombria e mais trágica. Então vai ter muita coisa pesada acontecendo, muita coisa emocionante acontecendo, mas que também a essência da história de Avatar é de esperança, né? Ele fala que é uma história sobre esperança, esperança para os navios, esperança para os humanos. E que no fundo não é uma história negativa, né? Por mais que coisas horríveis vão acontecer. Eu acho que ele tá certíssimo nisso, né, gente? Eu gosto de histórias que são otimistas, sabe? Que tem essa coisa da esperança, mas que não sejam bobas, sabe? Que o perigo, que os conflitos que os personagens enfrentam precisam, né, ter consequências, precisa ter um peso dramático, um peso emocional. Mas que no fim, a gente pode sim ter aquela coisa, né, que coloca a gente pra cima, que faça a gente se sentir bem. E eu acho que o James Cameron é ótimo fazendo esse tipo de história, né, gente? Então eu tô muito ansioso pra ver como vai ser essa franquia Avatar completa. Mas lembrando, né, que para o filme 4 e 5 acontecer, a gente tem que apoiar muito esse filme, né? Então a gente tem que compartilhar coisas de Avatar pras pessoas, né? A gente manda os trailers quando lançarem, manda foto nova, manda tudo, né? Pra todo mundo ficar no hype. E o segundo filme de Avatar ser famoso, né? Ser super popular, super bem sucedido, porque aí a gente vai ter mais e mais sequências, né? A gente finalmente tem essa história completa, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito incrível. Gente, rolou um momento aqui que tava com tanto barulho na rua que eu tive que parar o vídeo um pouquinho, né? Aproveitei e prendi meu cabelo porque aqui está muito quente, eu estou derretendo. A casa da minha avó parece um forno, parece uma sauna. Mas é isso, né? Eu voltei aqui para falar para vocês as informaçõezinhas que a gente tem sobre os personagens, né? Especialmente sobre as crianças, depois do final, né, do artigo principal. E a gente começa aqui, né, falando sobre o Netero. Aqui a gente vê o ator que faz o papel dele, né, gente? Que é o Jamie Flatters, falando, né, que é muito legal para ele ver que ele não estava apenas tendo uma alucinação febril, né, nos últimos 3 anos em que ele esteve trabalhando nos filmes de Avatar, né, que agora finalmente esse filme vai rolar, né, o filme é real e as pessoas estão começando a conhecer o seu personagem, né, vendo as primeiras imagens, vendo o primeiro trailer, né, e eu acho, gente, que pra ele, enquanto criança, deve ter sido muito difícil fazer parte desse projeto, né, por tantos anos, sem poder falar nada com ninguém, sem ter nenhuma prova concreta de que aquilo ia acontecer, né, gente? Ele não conseguia mostrar para as pessoas, parecia realmente que era um sonho, que não estava acontecendo. Mas agora ele finalmente, né, tá vendo o resultado desse trabalho, né? Ele tá muito feliz. Inclusive ele fala aqui, né, que ele achou que a experiência de trabalhar nos filmes de Avatar foram aquele tipo de experiência, né, que muda completamente a sua vida, né? O texto comenta aqui que ele também é um cineasta, né? Que ele tem vontade de dirigir, de fazer seus próprios filmes, suas próprias coisas, né? E que trabalhar com James Cameron, né, e atuar nesse filme foi muito importante para ele. Ele aprendeu muito. Inclusive, ele chega a comparar isso com uma faculdade, né? Uma universidade. Ele fala que assim como os pais têm a experiência da faculdade como algo que moldou a vida deles, pro Jamie Flatters, né, o que moldou a vida dele profissionalmente foi ter participado desses filmes de Avatar. Depois a gente tem o personagem Lo'ak, que quem vai fazer o papel dele, né, é o ator Britton Dalton. E aqui eles falam, né, gente, que o Lo'ak é um personagem que vai ser muito interessante, né, que vai ser um dos pontos chaves do filme, não só do segundo filme, mas eu acho que também da franquia como um todo, porque ele vai ter uma amizade com um Tulkun, que é algo que a gente já tinha comentado no outro vídeo, né, mas que agora aqui tá confirmado, né, porque antes não tinha legenda explicando que animal era aquele, agora já tem uma legenda, né, oficializando que aquele personagem é sim, aquela criatura é um Tulkun, né, e pra fazer uma correção, no vídeo passado eu falei que The Tulkun Rider era o nome do Avatar 3, mas na verdade The Tulkun Rider é o nome do 4º filme de Avatar, que é o filme que o James Cameron amou e que ele acha que é maravilhoso, né, e que provavelmente a história daquele filme já vai começar a ser estabelecida e ser construída desde essa sequência, né? Porque a gente tá vendo aqui, o James Cameron explica que vai ser como se fosse uma história, né, do menino e seu cachorro, né? O menino com o seu animal doméstico, né? Sua criatura doméstica, que no caso seria o Lo'ak e o Tulkun. Que o Tulkun dele, né, vai ter um nome, que ele inclusive fala aqui o nome do animal, que vai ser Payakan, ou Payakan. Não sei ainda como é que vai se pronunciar, né? Depois a gente pode até discutir sobre isso. Mas o Lo'ak e o Payakan, eles vão se conhecer nesse segundo filme, né? A gente já tem a imagem deles interagindo. No trailer a gente também já vê eles no mar. E pelo visto, né, gente, eles vão ter aquela coisa assim de querer brincar, de querer se divertir. Então eu acho que isso vai ser muito, muito fofo, né? Eu acho que a gente vai amar a relação do Lo'ak e o seu Tulkun.
Em seguida, a gente vem a Sereia, né, com a atriz fofíssima que é a Bailey Pass. E ela fala aqui, né, gente, que a carreira dela começou trabalhando nos filmes de Avatar. E que depois, quando ela foi trabalhar em outros filmes, ela inclusive achou esquisito, né? Porque é muito estranho ela gravar em live action, né, com o corpo dela, com a imagem dela, ao invés de gravar com roupa de captura de movimento, né? Então, no início, quando ela foi trabalhar em outros filmes, ela acabou estranhando, né? Então, eu achei isso bem legal, né? Muito interessante que eles tenham começado a carreira deles fazendo esse estilo de filme que é tão diferente, né? Que não é tão comum, nem todos os filmes usam essa coisa de captura de movimento. E ela fala aqui, né, gente, que ela gostava muito de ver a Kate Winslet e a Zoe Saldana trabalhando, né? Eu acho que essas duas atrizes, com certeza, foram para a Bailey Bass, sabe? Dois ícones, assim, duas pessoas com quem ela aprendeu bastante, né? Então, achei muito fofo essa relação dela, né, com as outras atrizes, as mulheres de Avatar, né? Achei muito, muito incrível, gente. Eu tô muito ansioso pra ver essa personagem, né? Ela, inclusive, é aquela que a gente vê no trailer, né? O rosto dela, que lá, num dos primeiros vídeos que eu fiz, eu até confundi ela com a Neytiri, né? Que eu pensei que eles tinham mudado um pouco o design da Neytiri, mas não, né, gente? Ela é uma nova personagem, que é a filha do Tonowari e da Ronale. Depois nós temos a pequenininha, né, gente, a Tuktiri, que quem faz o papel dela é a Trinity Bliss. Inclusive, eles chegam a falar aqui, né, que a atriz tinha 7 anos quando ela fez o teste, né, inicialmente para conseguir esse papel. E agora que o filme finalmente vai ser lançado, né, ela já tem 12 anos, ainda é bem pequenininha, né, gente, bem fofa, mas já passou muito tempo desde que ela começou a trabalhar em Avatar, né, e o James Cameron fala que ela é uma das melhores, né, pessoas que ele já conheceu na vida dele, ele acha ela muito incrível e que ela quer ser no futuro, né, ou uma astrofísica ou uma bióloga molecular, ela ainda está decidindo. Toda importante a menina. E aqui eles falam, né, gente, que ela tem uma relação muito legal com a Sigourney Weaver, que vai ser a irmã dela dentro desse filme, né, gente? Na família, elas são as duas únicas meninas, né, além da mãe Neytiri, e elas vão ter uma relação mais próxima, né? E ela fala que ela gostou muito de trabalhar com a Sigourney Weaver e com a Kate Winslet, né? Eu tô muito ansioso pra ver elas em conjunto. Em seguida, a gente tem um trechinho sobre a Kiri, que fala algumas coisas novas, né, que não tinha falado no restante do texto. E aqui a gente tem a Sigourney Weaver falando, né, que em vários momentos ela ficava dando algumas dicas, né, ela ficava dando algumas ideias sobre o design da personagem, né, e a construção da sua personagem, e que o James Cameron, ele encorajava que os atores fizessem esse tipo de coisa, né, e trouxessem suas próprias ideias para os personagens, né, que ajudassem a criar esses personagens. E ela fala, né, que ela não queria que a Kiri tivesse aquela coisa assim, uma compostura, sabe? Como se fosse um comportamento, assim, que ela tem um controle das suas emoções. Ela provavelmente queria que a personagem fosse mais vulnerável, sabe? Que ela tivesse mais emoções, mais coisas, assim, no rosto dela, que mostrassem que ela não tinha o completo controle das suas emoções, sabe? Que ela fosse mais jovial, que ela fosse mais imperfeita, e eu achei isso muito, muito incrível. Inclusive, ela fala aqui, né, que a Neytiri, ela é muito bonita, sabe? Ela é muito capaz, ela é muito intimidadora. E ela não queria que a Kiri fosse exatamente desse jeito, né? Muito pelo contrário. Ela acha que a Kiri, ela vai ter aquela dificuldade, né, de conseguir alcançar aquilo que a Neytiri é. Então, ela vai ter aquela coisa dentro dela, né? Será que eu vou conseguir ser essa mulher também que a minha mãe é? Sabe? Essa pessoa que é tão capaz, que é tão segura, que é tão confiante como a Neytiri é, né? Eu acho que esse tipo de relação de mãe e filha é uma coisa muito boa, né? Muito interessante. Eu acho que vai ser trabalhada de uma forma incrível nesse filme. E por último, a gente tem algumas informações sobre o Spider, né? Quem faz o papel dele é o Jack Champion. O Jack, gente, ele fala aqui, né, que ele ainda lembra o momento que ele descobriu que ele ia fazer o papel do Spider, né? Ele fala que ele estava no Uber junto com a sua mãe quando receberam a ligação, né? E ele fala aqui que no momento ele não surtou nem nada, sabe? Porque ele estava tão em choque que ele não estava nem acreditando, né? E só depois foi que a ficha foi caindo que ele realmente ia fazer esse papel, né, gente? E o Spider é um filho humano, né, que o Jake e a Neytiri vão adotar, e eu tô muito ansioso pra ver mais cenas deles interagindo, né, dele com os irmãos, dele com os pais, né, principalmente pela diferença física, né, do corpo deles, que é uma coisa que a gente já tinha no primeiro filme, algum contato de Na'vi com o humano, mas eram poucas cenas, né, não tinha muitos detalhes, e agora com a evolução tecnológica, né, e também com a proposta dele ter ser um filho, né, de Jake Sully e Neytiri, então a gente vai ter muito mais cenas dessa interação, que eu acho muito incrível. A gente já viu um pouquinho no trailer, mas eu quero ver mais, porque eu acho que vai ser muito incrível, gente. Esse personagem é um personagem que eu acho que vai ser muito importante, inclusive em breve eu volto aqui, né, pra fazer um vídeo de teoria sobre ele, porque a gente tem uma imagem dele aqui, que eu achei bombástica, né? Nessa imagem a gente vê o personagem junto com várias pessoas que parecem ser Recoms, ou seja, esses novos avatares da RDA. Então, será que o Spider em algum momento vai ser um traidor?
Porque o Spider tá aqui sorrindo com esse povo que, de acordo, né, com as informações que a gente tem, seriam os vilões da história. Eu acho, gente, isso aqui muito curioso, né? E como eu disse, em breve eu volto pra fazer um vídeo, né? Não vamos falar sobre isso agora, porque o foco hoje é mais a gente falar sobre a revista, né? E por fim, ele fala aqui, né, gente, sobre uma cena que a gente tem no trailer, que tá ele e o Loak, né, que eles estão pulando, assim, né, dentro de um local ali da RDA, não sei se é um navio, um submarino, se é aquela fábrica deles, né? Mas o Spider tá lá, né? E tem um momento que ele pula direto na água e ele fala que essa cena não foi fake, né? Que aquilo não era CGI, ele realmente pulou na água daquela altura, né? Ele falou que foi muito, muito divertido. Mas então, gente, é isso, né? Finalmente cheguei ao fim da parte da revista que fala sobre Avatar, né? Eu espero que vocês tenham gostado das notícias, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu confesso que eu fiquei meio assim, meio inseguro fazendo esse vídeo, porque aqui tá muito quente, então eu não tô me sentindo confortável, meu cabelo tava uma bagunça. Mas eu queria fazer o vídeo falando sobre essa revista pra vocês, né? E assim, em breve eu volto com mais conteúdo de Avatar, volto com mais teorias, né? Aqui eu só queria realmente contar as notícias pra vocês, pro pessoal que não pode comprar a revista ou que não entende inglês, né? Então não ia conseguir ler. Mas depois eu vou fazer outros vídeos da gente analisando melhor algumas informações que essa revista deu, né? Eu acho que esse vídeo aqui também já ficou longo o suficiente, né? Eu não queria ficar com um vídeo enorme demais, porque senão ficaria ruim de assistir. Mas é isso, né, gente? Em breve eu volto aqui falando mais de Avatar. Vai ter vídeo de Avatar toda semana, talvez até mais de um vídeo de Avatar por semana, né? Então se você gosta de Avatar, não deixa de se inscrever aqui no canal. E é isso, gente. Vou deixar vocês por aqui. Até mais!